pesquisa realizada nesse final de ano aponta que a maioria dos brasileiros, cerca de 64%, escolhem ou preferem escolher alimentos saudáveis nas prateleiras dos supermercados, nos restaurantes, mesmo com o aumento dos preços. Para falar um pouquinho com a gente sobre hábitos, alimentação, tendências, sustentabilidade, a gente recebe hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Rochelle Luise, que é nutricionista, já esteve com a gente aqui em outras oportunidades e volta agora neste formato de teleconferência para falar um pouquinho para a gente sobre esse tema que nesse momento está sendo tão falado, até porque final de ano, começo de ano, é hora de começar dieta nova. Rochelle, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, pessoal. Obrigada, Lidiane. Fico muito grata pelo convite. Adoro sempre participar, poder contribuir, né, com informações aí para o pessoal. E é exatamente o que você falou, é uma época super propícia, né? Final de ano, todo mundo esquece um pouquinho da alimentação saudável, da dieta que tem Natal, Ano Novo, mas janeirão todo mundo quer voltar com tudo, né? Mas hoje em dia mudou bastante essa consciência. Eu acho que o pessoal tem tentado até o final do ano se segurar um pouquinho, porque sabe o quanto é importante, né? O quanto é importante realmente para a saúde. Na sua opinião, o que levou a essa mudança, ou tem levado a essa mudança de percepção? Ou seja, as pessoas preferirem, mesmo com preços mais salgados, optarem pela alimentação mais saudável? Sim, eu acho que hoje em dia realmente a gente vê que a maioria das pessoas já tem uma consciência muito maior, né, do quanto é importante se alimentar bem, quanto é importante alimentos saudáveis, fazer escolhas saudáveis. Por que que eu acho que isso mudou? Porque a gente tem visto que diversas doenças são realmente relacionadas com a alimentação. A gente teve aí, né, o período da pandemia, ainda temos casos, é claro, do Covid, e foi visto que grande parte das pessoas que tiveram mais sintomas, pegou muito no pé disso, né? Que tiveram mais sintomas, que chegaram até a falecer, ou que depois tiveram algumas consequências aí do Covid, foi por uma alimentação errada, ou nem só pela alimentação, por hábitos de vida que não são saudáveis. Então, isso inclui tanto a alimentação, quanto a parte social, quanto a prática de atividade física. Então, eu acho que as pessoas estão criando essa consciência por isso, principalmente pela saúde. E eu acredito, isso eu posso até falar por mim, né? Quando a gente se alimenta melhor, a gente se sente muito mais disposto, né? Muito mais ativo. E isso assim, é só uma pontinha do iceberg. Se você se alimenta melhor, se sente mais disposto, tudo na sua vida acaba fluindo melhor. Então, acredito que as pessoas começaram a entender isso, essa diferença de se alimentar bem e a sua vida ser mais produtiva. Uhum. Quais podem ser as alternativas hoje para quem deseja ter essa alimentação mais saudável, tem essa consciência com relação à importância dos cuidados com a saúde, pagando preços mais razoáveis? Preços acho que justos, né, que a gente pode Isso. falar. Porque eu acredito que a gente tem que pensar principalmente, né, na sazonalidade. O que é sazonalidade? É a época do alimento. Então a gente pensa, é claro que se a gente pegar, eu tenho, sei lá, 3 filhos, eu vou comprar 3 frutas por dia para cada um, ou eu vou comprar um pacote de bolacha para cada um. O que que é mais fácil? O que que é mais barato? Com certeza a gente pensa no industrializado, a gente sabe disso. Só que a gente tem que pensar também um pouquinho nas consequências disso. O quanto depois você pode gastar com medicamento, com um tratamento, por exemplo, para obesidade. Então, às vezes, vale a pena apertar um pouquinho aqui, apertar um pouquinho ali e investir numa alimentação mais saudável agora, do que lá na frente a gente ter que arcar com medicamento. E a sazonalidade, então, por exemplo, se a época, agora a gente está em época de manga, uva, normalmente nesse período os alimentos são mais baratos. A gente consegue muitas vezes de fornecedor pequeno, que aí a gente até entra um pouco mais na sustentabilidade. Esses fornecedores, esses produtores menores, às vezes de hortas pequenas, feiras mesmo, eles conseguem ter um alimento sem agrotóxico ou com uma menor quantidade de agrotóxico, de pesticidas. A gente já pensa em um orgânico muito mais sustentável, que não agride o meio ambiente, e você consegue ter um custo muito menor para adquirir esse produto. Então, você consegue comprar por um preço menor, tanto porque é de um produtor, por exemplo, pequeno, e porque está na época daquele alimento. Rô, mas eu não consigo ter acesso a esses produtores, eu preciso ir no mercado. Ok, a gente também consegue reparar isso, que tem épocas que está impossível, por exemplo, comprar uva, porque está muito caro, porque não é época. Daí a laranja está mais barato. Por exemplo, uma verdura que está mais barato, um legume. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E na internet a gente consegue ter acesso a isso. Quais são os alimentos daquela época? Então a gente pensa principalmente em alimentos saudáveis, a gente pensa em legumes, verduras e frutas, né? Que são os que
a gente acaba conseguindo ter essa variação de preço de acordo com o período. Então, essa é uma dica, a gente pensar na época. Quando é a época daquele alimento, normalmente ele acaba sendo mais barato. Uma dica para quem precisa, de repente, fazer uma alimentação rápida, né? Tá sem opção, não tem tempo para cozinhar, eu tô na rua, eu tenho que fazer um lanche, enfim. Não vai dar tempo de comer alguma coisa saudável, não tem Saudável. opção, né, na mão de uma fruta, enfim. Vou ter que buscar um alimento industrializado. Como é que eu posso reduzir danos? O que é interessante olhar no rótulo desses alimentos industrializados, processados, para que eu reduza os danos deles. Sim, sempre olhar, quando a gente pega um alimento, olha no rótulo, e sempre a ordem dos ingredientes ali é o que sempre numa ordem decrescente. Então, o primeiro alimento, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento. Então, se você olha um pacote de biscoito, por exemplo, a hora que você olha ali, o primeiro ingrediente é açúcar ou a farinha refinada, né? Farinha de trigo normal. Então, a gente vê que tem muito mais açúcar, muito mais carboidrato simples do que, por exemplo, uma aveia ali no meio. Ah, é um biscoitinho integral, mas o primeiro ingrediente é a farinha branca. Então, a gente precisa olhar primeiro isso. Então, sempre optar pelo primeiro ingrediente ser mais saudável. Claro que, se você vai comparar uma fruta que nem tem rótulo com um alimento industrializado, sempre o alimento in natura vai ser melhor. Mas no caso de uma correria, por exemplo, a gente olhar isso. Então, primeiro, olha os ingredientes nesse sentido. Segundo, pensar no tempo de validade. Normalmente, a validade de um alimento que tenha muito conservante, tenha muito aditivo químico, é muito estendida, é muito longa. Então, por exemplo, a gente tem bastante hoje em dia essas opções de iogurtes proteicos, shakes proteicos, né? Isso é bem legal, é bem fácil para a população, mas você olha, por exemplo, um que precisa ficar na geladeira e um que fica fora da geladeira, o fora da geladeira com certeza dura mais tempo. O que fica na geladeira, ele dura um pouco menos. Então, muito provavelmente, ele tem um pouco menos de conservante. Então, é legal você pensar em optar por esses alimentos do que por um que dura aí um ano, por exemplo, um alimento, né? E aí olhar, como a gente não entende, né? A maioria da população não entende os nomes, e nem eu lembro de todos, os aditivos químicos. Ah, esse daqui é para isso, esse é para aquilo. A gente começou a ler. Tem muita coisa e tem muito nome estranho, cai fora. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Hoje em dia tem muitas opções de marcas legais, de pacotinhos, por exemplo, de castanha, de nuts, né? Que são os mixinhos de castanha com frutas secas. E ali, normalmente, os ingredientes são só as castanhas, só as frutas secas. Tem algumas barrinhas de castanha também, que é bem limpinho os ingredientes delas. Tem os iogurtes, como eu comentei. Então, eu acho que hoje em dia a gente consegue achar opções. Só precisa mesmo prestar atenção no rótulo. Deixando bem claro, não é olhar informação nutricional. Então, não é olhar caloria, não é olhar quanto tem de carboidrato, de proteína. É olhar ingredientes. Isso vai ser muito mais. Você vai conseguir se nortear muito melhor do que é mais saudável ou não, do que se olhar quantas calorias tem. Então, eu vou pegar um negócio que tem 90 calorias, mas ele é cheio de adoçante, cheio de aditivo químico. Mas o outro, castanha, por exemplo, tem 150. Então, ele é mais calórico, eu não vou pegar ele, mas é muito mais saudável. Então, a gente tirar essa ideia de que só porque é calórico não é saudável, né? Então, acho que essa é a principal dica, olhar mesmo ingredientes. E as orientações para quem precisa comer fora de casa? Não tenho tempo de cozinhar, minha rotina é muito corrida, vou ter que comer fora de casa, ou comprar marmita, ou comer em restaurante. Uhum. Quais são as orientações? Como é que eu monto o meu prato? Sim, a gente tem tantas opções, né? Agora, restaurantes, que é legal porque você consegue ter uma variedade muito grande de alimentos, você consegue escolher. Hoje em dia tem um monte de opções aí das marmitinhas congeladas, que você consegue também pegar, né? As refeições mais saudáveis. Nos próprios supermercados, tenho visto bastante já marmitinhas prontas com comidas legais, então um arroz integral, uma carne mais magra, uns legumes e tal. Mas eu acho que o que é mais dificuldade do pessoal é realmente ir no restaurante. Chega lá e tem um monte de coisa. Fala, meu Deus, e agora, né? Eu quero pegar pastel, eu quero pegar banana frita, eu quero pegar tudo. Então, vamos pensar o seguinte: qual é a frequência que você vai nesse restaurante? Ah, não, Rô, eu deixo para ir só uma vez na semana porque eu vou com a minha família. É uma coisa. Não, eu preciso ir mais vezes na semana, realmente, pelo que você falou, a correria. Então, aí, como vai mais vezes na semana, nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado para não escorregar tanto aí todos os dias. Então, o que que a gente tem que olhar o prato? Pelo menos metade desse prato de folhas verdes, principalmente folhas verdes escuras se tiver, e legumes.
tanto legumes como legumes crus, quanto legumes cozidos. Então, entra aí brócolis, beterraba, abobrinha, chuchu, couve-flor, enfim, e as folhas de maneira geral. Então, pelo menos metade do prato disso. A outra metade, nós vamos dividir entre grãos ali, cereais, né, que é um arroz, um feijão, ou alguma outra fonte de carboidrato, um macarrão, uma batata, um purê, uma mandioca, e a outra parte da proteína em si. Quem for vegetariano, a gente pensar numa outra fonte de proteína, como, por exemplo, o ovo, ou mais grãos. Então, eu sempre penso em dividir o prato aí em três partes, assim, metade as folhas e legumes, a outra metade divide em dois. Uma parte de carboidrato e a outra parte aí das proteínas. Claro que isso fica muito geral, né, a gente falar. Existem pessoas que têm uma necessidade maior de carboidrato, outras maior de proteína, então a gente teria que individualizar isso. Mas, de maneira geral, para a gente ter um equilíbrio, é isso. E, assim, a maioria das pessoas tem muito esse medo, né, de colocar os alimentos no prato, colocar um arroz, um feijão, uma carne, e aí acaba tirando tudo isso, colocando alguns alimentos que têm uma quantidade de gordura muito grande, por exemplo, uma quantidade de sódio muito grande, para substituir um arroz e um feijão, porque o arroz e o feijão que não é saudável, né? E não, muitas vezes você acaba extrapolando em outros alimentos, porque você não fica saciado. Você comesse uma porção de arroz e feijão, você conseguir se controlar muito mais, ter muito mais saciedade e conseguir ao longo do dia se alimentar melhor. Então é sempre isso. E claro, quando a gente pensa em carboidratos e nas carnes, pensar também em não em priorizar os alimentos que não são fritos. Então, priorizar um cozido, um assado. Ai, batata, só tem batata frita e tem o arroz e o feijão. Claro, o arroz e o feijão sempre vai ser prioridade. Mas tem um macarrão que eu gosto e tem uma mandioca frita. O que é melhor eu pegar? Pegar o macarrão, porque ele foi cozido, não foi frito, a mandioca já foi frita, já tem esse óleo agregado, né? A carne tem um filé parmegiana e tem um grelhado. Melhor pegar o grelhado, tem um pouco menos de gordura. Claro que num final de semana ou num evento agora final de ano tem muita confraternização. Você vai em algum restaurante com uma galera e não é hábito, né? Não vai todos os dias fazer isso, não tem problema algum. Você extrapolar um pouquinho, pegar um alimento diferente, uma preparação diferente, para você se sentir bem naquele momento. Mas a rotina deve ser feita dessa maneira mais saudável um pouco. Uhum. Aquela dica dos pratos coloridos é uma dica válida? É uma dica super válida. Então, quanto mais colorido, a gente pensando aí, principalmente, né, os legumes e as folhas, quanto mais colorido a gente conseguir deixar o prato, e em restaurante, a gente tem super facilidade para isso, né? Na nossa casa, muitas vezes a gente não consegue cozinhar tantos tipos de legumes tão diferentes. Agora, você vai no restaurante, a gente tem que dar esse valor. Em vez de você pegar, as coisas fritas e que são mais gordurosas, realmente abusa dos legumes, tal, que não dá para fazer todo dia em casa. Então, quanto mais colorido, a gente tem uma quantidade de nutrientes muito maior. Então, muito mais vitaminas, mais minerais, a gente consegue se alimentar melhor disso e nutrir muito mais o nosso corpo. E nessa fase de final de ano, é muito importante a gente conseguir se alimentar bem. Então, com bastante colorido mesmo, porque a gente tem antioxidantes, né, que são as vitaminas e os minerais. E isso ajuda a, vamos dizer assim, rebater um pouco o que a gente vai comer no final do ano. Porque é claro que vai vir uma bebida alcoólica a mais, vem um pouco mais de açúcar, vem mais sal, né, mais gordura, e a gente acaba inflamando um pouco mais o nosso corpo. Se a gente usa esses alimentos que são antioxidantes e anti-inflamatórios no restante da nossa alimentação, a gente consegue não ter prejuízos nesse período das festas. Rô, uma última pergunta. Nós começamos a entrevista falando sobre esse momento, né? Janeiro, começo de ano, em que as pessoas sempre prometem, fazem várias promessas e a alimentação, mudanças de hábitos sempre estão no topo da lista. Para quem tem uma vida nesse momento sedentária ou se dedicou pouco às atividades físicas, a uma alimentação saudável e gostaria de mudar esse cenário agora, fazer uma transição de uma dieta com muitos açúcares, muito álcool, enfim, muitas gorduras para uma alimentação mais saudável. Que dicas você daria? Quais seriam os primeiros passos? E qual a importância de ter um profissional ajudando todo esse processo? Eu acho que realmente é começar a dar o primeiro passo, né? De maneira gradual. Não adianta querer trocar, então, trocar e mudar do 8 para 80, porque a gente não aguenta, né? Então, é sempre começar pensando em comida de verdade. Então, diminuir industrializado, então, é o descascar mais e desembalar menos. Então, a gente sempre pensar no que é mais natural possível, esquecer um pouquinho a praticidade, né, do industrializado,
pelo menos nessa primeira mudança de hábito. Então, começar a incluir mais legumes e verduras aí nas refeições principais, almoço e jantar, incluir mais frutas durante o dia, em substituição dos alimentos com mais açúcar. Por exemplo, sempre uma coisa que a gente fala, né? A maioria das nutricionistas, o açúcar do café, por exemplo. Muita gente quer tirar esse açúcar do café, porque a gente sabe o quanto é importante, ainda mais se a pessoa toma bastante café durante o dia. Vá diminuindo aos poucos, então tudo tem que ser gradual. Não adianta eu uso 2 sachês de açúcar, eu vou tirar totalmente? Não adianta, você vai aguentar 2 dias. Então vá aos poucos, diminui para 1 sachê, diminui para meio sachê, de acordo com as semanas que vai passando. E alimentação, a mesma coisa. Então comece a incluir devagar isso. E comece a fazer uma atividade física que você goste. Não adianta você falar assim, eu preciso fazer, então eu vou fazer, porque a musculação é o melhor, porque a natação é o melhor, porque o crossfit é o melhor. Não, tem que ser o que você gosta, o que você se sente bem. E comece devagar. Preciso todos os dias? Não, começa 2 vezes. Aí depois você aumenta para 3, aumenta para 4. É sempre assim, de maneira gradual. Com a alimentação também, uma outra dica importante, para pensar. Quais refeições do seu dia você acha que você precisa mudar? Errou todas. Café da manhã e almoço, lanche da tarde, janta, tudo errado. Então começa mudando uma refeição. Começa fazendo um café da manhã melhor. Por uma semana. Dali uma semana, você começa fazendo almoço e café da manhã melhor. E aí você vai incluindo, porque isso vai se tornar um hábito. Não vai ser uma coisa repentina e que você vai enjoar e vai se cansar. E janeiro, por mais que a gente... eu não gosto muito desse negócio de, eu vou começar só segunda, né? É importante a gente manter um hábito sempre. Mas janeiro sempre é aquele mês que a gente realmente faz umas promessas e eu acho que é muito válido. Se isso é uma maneira de motivar a pessoa a melhorar, eu acho que a gente tem que investir nesse janeiro mesmo. Ir lá, se matricular numa academia, fazer de maneira saudável, assim, nada de muita pressão. Vai devagarzinho, uma vez no dia, o horário que você prefere, que você se sente mais confortável. E outra, você se alimentando melhor, você vai ter mais disposição, como a gente já comentou, para ir fazer uma atividade física. A própria atividade física vai te ajudar a se alimentar melhor, porque você vê que você se sente melhor no treinamento, se alimentando bem. Então, uma coisa sempre leva a outra. Mas tudo de maneira gradual, nada muito avassalador, senão a gente não aguenta. Ficam as dicas, então, aqui da nossa convidada, nutricionista Rochelle Luiz, que gentilmente aceitou o nosso convite para comentar um pouquinho sobre essa pesquisa, que foi o gancho aqui do nosso bate-papo, mas falar de uma forma geral sobre alimentação saudável e a importância dessas mudanças de hábitos, pensando agora em um novo ano. Afinal de contas, se é momento da gente se reorganizar em várias áreas, por que não priorizar a nossa saúde? Rô, mais uma vez, obrigada, viu, pela gentileza de ter aceito o convite. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí, ter ajudado o pessoal a entrar janeiro aí com o pé direito. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!